Olha, gente, vocês lembram daquele quadro que eu fiz? Aquela moldura com madeira que eu fiz pra poder colocar essa muda minha mudinha de chifre de veado? Já se passaram alguns dias, né? E olha aqui pra vocês verem. Já tá saindo o brotinho novo. Olha que gracinha. Que gracinha. Ah lá, tem uma folhinha vindo lá. Aqui embaixo, deixa eu voltar. Já nasceu uma, tá vindo outra. Olha que graça, gente. Vai ficar lindo demais. Depois que estiver as folhas crescidas, né? Vai ficar lindo assim, ó. Olha pra vocês verem. Vou fazer um mini tourzinho em algumas plantas que eu tenho aqui, né? Aqui eu tô pelejando com essa orquídea. Gente, eu não tenho sorte com orquídea. Não tenho sorte. Eu tô com uns 2 brotinhos verdes aqui ainda, parece que tá brotando aqui, ó. Já soltou até uma raizinha. E tem esse aqui também. Na madeira também, né? Aí eu coloquei esses dois assim, ó, aqui no muro, né? Na área de fora, onde eu tenho aqui. Aqui eu tenho um corredor atrás da minha casa, que eu tenho algumas plantinhas penduradas. Qualquer dia desse eu vou fazer um tour mostrando elas pra vocês. Aí eu tenho umas no chão, tem umas lá no fundo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deixa eu ver, dá zoom. Ah, deu zoom. Tem aquelas no fundo lá. Eu cortei a minha zamioculca, coloquei lá atrás pra ela poder recuperar. Minha zamioculca tava muito feia. Ali eu tenho begonha, eu tenho minha peperona melancia, que tá ficando linda. Eu tenho arvenca e uma outra plantinha lá, que eu esqueci o nome delas. Aí eu tenho elas nesse corredor aqui, que é fresquinho, tá bem bonitinho. Aqui eu tenho esse cigônio na água. Ui, o telefone quase caiu, gente. Aqui eu tenho esse cigônio na água. É a coisa mais linda que eu fiz, que eu coloquei nesse vitrinho pendurado. Aqui, gente, é uma bagunça de varal, vocês não reparem, tá? E tem algumas outras plantinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Só algumas. E depois eu mostro outras pra você, talvez em outro vídeo. Tem algumas lá, dá pra ver pelo espelho, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje vai ser um vidinho breve, só pra poder postar, ficar sem nada pra postar, né? E espero que vocês gostem. Se gostarem, vocês deixem um joinha aí pra poder incentivar o canal a crescer. Se quiserem me seguir também, pode ficar à vontade, né? O canal é novo, a gente tá começando, e é tão difícil o começo, né? Mas é isso. Mas vamos ter constância e seguir em frente, né, gente? Aí, gente, olha, não vai ficar uma coisa linda quando crescer essas folhas? Olha só pra vocês verem. Tava pensando em passar uma tinta. Não sei se eu deixo na madeira assim mesmo, se eu passo uma tinta sem ser aqui, né? Por causa da coisa, pra dar uma realçada, não sei. Vamos ver. É isso, amores. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas das minhas bebezinhas que eu tenho. Falo bebezinhas porque elas estão bem pequenininhas ainda, sabe? Então, aqui eu tenho minha aglonema, conhecida como café de salão. Ela tá custando a desenvolver, mas tá indo devagar. Tá lenta, 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 mas tá indo, tá vendo? Tá até bonitinha, olha. Ela tá nesse vaso pequeno, mas tá bonitinha, tá vendo? Aqui eu tenho minha aglonema do talo rosa, também tá muito lenta, mas tá indo também, por sinal tá bem bonita também, né? Eu acho essa planta maravilhosa, tô doido pra ela crescer, mas parece que quanto mais a gente fica ansiosa, mais as coisas demoram, né? Olha que linda, essa planta é maravilhosa, gente, maravilhosa.
Ah, e também está nesse vasinho pequeno, né? A terrinha dela tá bem assim, tem bastante carvão, terra de quintal. E não rego ela sempre, tá? Acabei de regar que a terra dela tava bem sequinha. Aqui eu tenho minha White Joy, que é a minha paixão. Comprei ela pelo Mercado Livre. Ela veio num vasinho bem pequenininho, aí eu passei ela pra aqui já tem alguns dias, se eu não me engano, meses. 1 mês, 2 meses, talvez. Mas assim, tá encroada, não desenvolve de jeito nenhum, gente. Tô com uma folhinha saindo aqui, olha, mas tá uma luta, luta. Tô doida pra ela crescer, pra ficar linda. Ela é uma planta tão bonita, né? Também tá nesse vasinho pequeno. Ó. Tá custando a desenvolver. Tá só com a folha ferida aqui, ó. Mas ela é linda, não é? Essa planta é maravilhosa. Olha que belezura, gente. É linda demais. Imagina essa planta grande. E aqui eu tenho o popular de todos, que eu acho que todo mundo tem, né? É o cigônio. Ele tá com esse formato de folhas, né? Gente, engraçado que como que essa planta, ela, dependendo do lugar que ela fica, a folha dela fica de várias formas, de vários tons, né? A natureza é maravilhosa, a natureza é perfeita. Olha essa folha que linda que tá. Ela tá também num vasinho pequeno, né? Olha, tá linda. Gente, eu já vi desse cigônio de várias cores, de vários formatos, né? Desse popular, né, que eu tô falando. Aí, gente, elas ficam aqui nessa prateleirinha que eu tenho, né? Aqui no muro. E fica assim, olha, né? Eu coloco elas nessa sequência. Por causa das cores do vaso e o tamanho, óbvio, né? Mas olha que graça. Tá lindo demais. E à medida que elas forem desenvolvendo, forem crescendo, eu vou mudar elas de vaso, né? Olha pra vocês verem. Tá vendo? Aí, meus amores, pra cá, eu tenho umas plantinhas aqui. Eu tenho esse cigônio verde. Tenho até que mudar ele daqui. O sol tá castigando ele, olha, queimando as folhas dele. Ele não tá gostando daqui, não. Ele tá até cheio nessa vasilha. Eu plantei ele numa vasilha descartável. Mas ele é todo verde, sabe? Eu tenho que dar jeito nisso essa semana. Se eu lembrar, amanhã eu faço isso. Vou tirar ele daqui. Talvez eu replante ele em outro lugar, que tá bem queimado do sol, olha. Aqui eu replantei essa espada que eu tenho. E olha o que nasceu aqui, gente. Parece ser um pezinho de quiabo. Ano passado nasceu um pé de quiabo. Um pezinho só ali no meu quintal, mas deu tanto quiabo, que eu tirei a semente e guardei para poder replantar. Só que eu perdi a semente. Eu falei assim, gente, eu perdi a qualidade do quiabo. E como que Deus é maravilhoso. Aí nasceu esse pezinho aqui. Com certeza é desse pé que deu lá no meu quintal. Tô esperando ele crescer mais um pouquinho, que eu vou replantar ele lá no meu canteirinho que eu tenho na minha hortinha ali. Quando eu for trocar, replantar ele lá, eu vou mostrar para vocês como que tá lá. Aí eu tenho essa espadinha aqui. Ela é nova, não desenvolveu ainda. Tô doida pra ela crescer, pra ficar bonita. E aqui eu tenho esse lambari roxo, né? Eu não sabia que a cor dele, que o sol influenciava na cor. Diz que quanto mais no sol ele ficar, mais roxo ele fica. E de fato é verdade, ele tá roxo. Aí esses dias eu fiz esse suporte aqui
Pegar direito o celular, quase caiu. Na malha, pra pendurar ele, também ficou bonitinho. E aqui tô eu no reflexo. Aí fica pendurado aqui, né? É que eu tenho esse aqui. E aqui eu tenho esse cingônio. Que é aquele verdinho comumzinho. Aquele comum que dá no mato. Ele foi resgatado no mato. Tá bonitinho. Só que assim, eles ficam no sol, sabe? Acho que o sol tá judiando dele tanto. Mas tá bonitinho. Precisando limpar, tá tudo sujo que ficava no chão. Mas é isso, gente. Aí vindo pra cá, eu tenho essa samambaia. Essa samambaia tem uma história tão linda. Com uma hora, eu vou contar pra vocês. Eu fiz replante dela pouco tempo, né? E agora que ela tá desenvolvendo, ela fica no sol, viu? E tá maravilhosa. E vindo pra cá, gente, eu tenho essas plantinhas aqui. Aqui eu tenho esse Comigo Ninguém Pode. Tem até vídeo no canal de eu colocando ele aqui. Eu tenho essa plantinha aqui, que eu não sei o nome dela, que tá maravilhosa. Tá bem bonitinha. Que eu plantei ela nessa caçarola telha. Furou, né? Aí eu peguei, aumentei o furo que tinha no fundo e plantei ela. Ficou bem bonitinha. Eu tenho essa plantinha aqui que eu fiz replante dela. Tá custando sair também. Tem esse outro lambari aqui. Tem essa mudinha de samambaia. Tá saindo um brotinho aqui, ó. E essa suculenta, né? Aí aqui eu tenho esse Comigo Ninguém Pode. Ele tá feinho porque eu cortei ele e replantei, que eu tava caneludo, né? Tem esse Comigo Ninguém Pode aqui, que tá lindo. Aqui também é Comigo Ninguém Pode, uma outra qualidade. Aqui eu tenho esse... Como é que chama esse aqui, gente? Trevo? Não. Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome, gente. Eu tenho esse aqui que eu também não sei o nome, que é a mudinha também. Tá pegado, soltando o brotinho. Tenho essa samambaia. Ela não cai, né? Ela fica pra cima. Eu tenho esse outro Comigo Ninguém Pode, tá no mesmo vaso que aquele lá. Eu replantei ele esses dias, por isso que ele tá sujo assim. Aqui eu tenho uma outra mudinha de samambaia, que é a mesma daquela que tá pendurada lá. E aqui eu tenho esse cacto, que eu achei um pedaço jogado ali e plantei aqui. Vamos ver se ele vai pegar. Até então, não demonstrou nada ainda não, mas parece que morrer também não, né? E vindo pra cá, eu tenho esse coqueirinho aqui, ó. Também tá custando a desenvolver, viu? Não, uma luta. Tá plantada na lata. E aqui eu tenho essas mini espadas. Tem esse aqui, um outro cactuzinho plantado. E é isso, gente. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Um vidinho curtinho pra não ficar sem postar nada, né? Das minhas pequenas plantinhas que eu tenho. E assim, eu já tive muito mais planta do que eu tenho hoje. Antes de eu vir pra aqui, eu tinha bastante plantas. E como essa casa aqui foi uma construção recente, e eu tive que trazer as plantas todas que eu tinha aqui pra obra, na época, aí eu perdi muita planta que morreu. E agora que eu tô refazendo as minhas plantas, refazendo assim, replantando e tendo as plantinhas de volta. Mexer com planta pra mim é uma terapia, né? Sempre gostei. E agora que eu tô retornando, né? Mas aos poucos a gente vai, né? Vai adquirindo, vai cuidando, elas vão ficando bonitas. As minhas só não estão mais bonitas porque eu não tenho local de sombra pra poder colocar elas, sabe? Elas ficam ali no sol.
As que é de sombra mesmo, algumas estão dentro de casa ou lá atrás da casa. E é isso. Na hora que eu arrumar ali fora, que eu quero bater uma laje ali fora, fazer uma área coberta, aí vai ficar legal pra poder mexer com as plantinhas. Que querendo ou não, o sol judia muito, né, gente? O sol judia muito, queima, igual eu mostrei aquele cingone lá, tá todo queimado. Mas eu não tenho lugar de pôr. A não ser que eu passo ele tudo lá pra trás da casa, né? Ele fica lotado lá atrás da casa e... enfim. Mas é isso. Foi um vidinho curto mostrando pra vocês algumas plantinhas que eu tenho. Um outro vídeo eu vou fazer pra mostrar as que eu tenho daquelas pendentes lá fora. Fiz replante delas. Vou mostrar pra vocês todas que eu tenho de plantas pendentes, né? E também elas estão bem bonitas. Mas isso vou deixar para um outro vídeo, senão o vídeo fica muito longo. E eu tô querendo só postar uns vidinhos assim breve, mais curto, pra não poder ficar enjoativo, né, gente? Que vídeo muito grande, ninguém aguenta assistir. Mas é isso. Ó, beijo, fica com Deus. Espero que vocês gostem. Deixa um joinha aí pra fortalecer o canal. E até o próximo vídeo. Tchau!